Para fechar a semana sobre política, a gente vai conversar com a Dora Kramer. Dora, uma semana que tivemos debates aqui nos Estados Unidos, Trump e Biden. No Brasil, os primeiros debates dos candidatos às prefeituras, a Band mais uma vez saindo na frente. Muito diferentes, Dora, principalmente pela quantidade de candidatos. O primeiro turno do Brasil sempre é muito cheio, né? Essa impressão que fica na comparação com o debate aqui dos Estados Unidos, que aí é muito mais aquele enfrentamento um contra o outro. O que mais se observou nessa semana movimentada, Dora? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Ellen, bom dia a todos. Olha, bom, primeira coisa, eu vi aquele debate, bom, primeiro é que é um debate presidencial, segundo que lá é um bipartidarismo, então, portanto, você tem sempre dois candidatos. Agora, eu vou te falar, eu que sempre reclamo do formato excessivamente engessado dos nossos debates, fiquei assim querendo revisar os meus critérios, viu? Porque quando você não tem alguém que não se dispõe a respeitar as regras da civilidade e da educação, essa, digamos assim, liberdade, esse modelo menos engessado é prejudicial, porque todo mundo viu, já foram feitas várias análises sobre isso, não deu para ouvir nada, não deu para saber nada, era só ali um bate-boca entre os três, né? Porque o próprio âncora também, aquele desespero para poder controlar o ambiente, enfim, foi um horror. Aí tivemos os nossos debates ontem, os primeiros debates, como sempre, patrocinados pela Band. Eu fiquei acompanhando os do Rio e de São Paulo, né? São as duas principais capitais do país. É isso que você falou, aquele monte de candidatos, enfim, o formato que obriga a se chamar todos os candidatos acaba tornando as questões muito dispersas, acaba não permitindo um aprofundamento do debate, que no fim acaba vindo no segundo turno quando há. Agora, um aspecto que eu achei positivo, Barão, é porque nessas duas capitais as campanhas estavam dizendo que iam nacionalizar, que iam fazer da campanha municipal um ensaio geral para a presidencial de 22, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas e o local, e as questões locais, ninguém vai falar? E o que aconteceu, é claro que provocações de parte a parte, não sei o que, esquerda, Bolsonaro, isso houve, mas o que ficou ali mais destacado nas perguntas e nas abordagens, escolhas de tema e tal, foram realmente os problemas locais de cada cidade. Eu acho que isso ficou bem exposto. No caso do Rio, não sei se por acaso ou não, a questão da corrupção ficou, e aqui é uma questão importante, né, que está na ordem do dia, ficou ali deixada de lado. Em São Paulo, em especial, Dora, que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, é curioso, porque tem a tal da polarização, só que, especificamente nesse debate, ficou um candidato bicando no terreiro próximo, ali do lado, ou seja, com um adversário. Tivemos aqui uma falha na conexão com o Eduardo Barão, já ele está de volta, Dora. Vocês estão me vendo aí? Agora sim, Barão, agora retomamos o contato. Legal, então ficou direita brigando com direita, esquerda brigando com esquerda, o centro brigando com o centro, porque nessa história de ideologia, o meu vai primeiro, né? Então eu vou brigar pelos votos, teoricamente, daquelas que estão mais próximos ali, interessados, eleitores que estão mais alinhados comigo, né, Dora? É verdade, eu acho que, bom, foi uma apresentação, né, os candidatos todos se apresentaram, porque essa questão da eleição municipal não estava assim tão na pauta, eu acho que a partir de agora entra na pauta da sociedade, e os candidatos vão ter que se virar com uma questão que é a mais importante, né, muito mais do que derrubar o coleguinha da ideologia vizinha, ou o adversário da ideologia oposta,
essas pessoas, esses homens e essas mulheres, vão ter que estar preocupados em estabelecer um diálogo com a população, com a sociedade, se mostrar mais confiável. Isso que vai valer no final, mais do que, sabe, bicadas aqui, ali, derrubadas, tal. Acho que as pessoas vão estar interessadas, eles vão ter que cuidar de achar um caminho aí de seduzir a sociedade, atrair o eleitor para o voto, inclusive para o ato de votar, né? Porque uma preocupação que surge no cenário, nessa eleição agora, é o índice de abstenção, que deverá ser maior, porque as pessoas não se dispõem. Tem pesquisas aí dizendo que 20% das pessoas estão com medo de votar e que entre 8% e 9% já disseram que não vão votar. Até porque as regras, porque o nosso voto é obrigatório, né? As regras de, digamos assim, punição para isso, se já são bastante amenas, eu acho que serão bastante mais amenizadas pela Justiça Eleitoral. Então, essa eleição, o pessoal, as excelências, como eu chamo, os candidatos, vão ter que cuidar de mobilizar o eleitor. Eu acho bom. Fala, Ellen. Ô Dora, eu sei que você falou que o debate ontem foi muito importante para a gente olhar para as questões locais, mas uma coisa me chamou especial atenção, não só a mim, outros colegas que estavam aqui fazendo ou acompanhando o debate, em São Paulo, Celso Russomano usou uma expressão dizendo assim: o presidente Jair Bolsonaro pediu para que eu cuidasse das pessoas, eu cuidasse da população de São Paulo. No Rio, Marcelo Crivella usou essa mesma expressão: eu tenho que cuidar das pessoas, eu preciso cuidar do cidadão do Rio de Janeiro. Como se fosse uma espécie de senha do apoio bolsonarista que não vem oficialmente, pelo menos até esse momento. Dá indícios, mas não vem oficialmente. Você acredita que isso pode realmente estar acontecendo? Quer dizer, um apoio de bastidor que vai ser demonstrado nesse tipo de atitude dos candidatos nos debates, na campanha, mas não explicitamente? Olha, duas coisas. Essa, quando o Marcelo Crivella, o Russomano usou uma expressão que o Marcelo Crivella usou na eleição passada para se eleger, e é muito criticado por isso, porque tudo que ele fez foi não cuidar do Rio de Janeiro, foi não cuidar das pessoas. Então, se isso vai ser repetido como slogan, se pegar isso como exemplo, é um exemplo negativo, tá? Então, não é muito producente essa questão, né? Se pegar pelo exemplo do Crivella. Eu acho que esse apoio não vai ser velado não, sabe, Ellen? Acho que o apoio está sendo cada vez mais explícito, a sinalização é cada vez mais explícita. O Russomano, principalmente em São Paulo, deixou isso muito claro. No Rio ainda fica aquela questão, porque como Crivella alvo de denúncias, de processos, tentativas de processos de impeachment, fica uma coisa assim meio complicada, e tem um candidato do PSL, o partido que já foi do presidente, com o qual ele está ensaiando uma aproximação. Mas eu acho que, ao contrário do que o Bolsonaro disse, que não ia se envolver em eleição municipal, ele vai se envolver, sim, de uma maneira ou de outra, de uma maneira a não ter muitos malefícios, né, em caso de derrota da pessoa que ele apoiar. E se a gente colocar no cenário assim, Rio e São Paulo, acho que no Rio esse apoio e será muito mais explícito do que no Rio. O Russomano ontem fez todas, até nessa parte que você citou aí, quando ele diz: no hospital o presidente pegou no meu braço e disse: cuide das pessoas. Evidentemente que ele não fez uso dessa imagem, dessa história, sem combinar com o campo do Bolsonaro, claro, né? Então, portanto, que eu acho que esse apoio será explícito. Dora Kramer analisando a semana de debates pelo mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e claro que a partir de agora, nessa reta que está chegando da campanha eleitoral, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Dora, grande beijo, bom fim de semana, até semana que vem. Tchau, bom fim de semana para todos, até quarta que vem.